Vamos lá, alunos. Agora, nós vamos fazer um exercício voltado para indicadores de produtividade. Nós estamos na terceira semana do curso e é muito importante que até agora vocês tenham estudado todo o assunto do caderno de estudos para que vocês possam compreender bem o que a gente vai falar a partir de agora. No nosso exemplo de agora, nós vamos tratar com uma empresa fabricante de embalagens metálicas, embalagens para refrigerantes ou qualquer outra empresa que faça embalagens metálicas. Nesse exemplo, essa empresa tem na sua fábrica 3 principais equipamentos. Os 3 equipamentos são a máquina de envernizamento, a máquina que faz a litografia da chapa de aço, da folha de aço, e o terceiro equipamento é a máquina de montagem dessa folha de aço, que no nosso caso vai fazer latinhas de refrigerante. A máquina de envernizamento é uma máquina que recebe as folhas de aço para passar uma camada de verniz nessa folha antes que ela siga para a etapa de litografia. Já a máquina que faz a litografia propriamente dita é um equipamento que recebe essa folha já com o verniz e imprime nessas folhas de aço as imagens que o cliente determinou pela arte que ele enviou para a área de arte da empresa, para que saiam essas imagens nas latinhas. Então, isso é um processo litográfico. O terceiro equipamento é o equipamento de montagem. Depois que a folha já está devidamente envernizada e com a impressão, ela é cortada e monta-se a embalagem que se quer depois vender e entregar aos clientes. Quando a gente fala da capacidade de cada um desses equipamentos, é que a gente vai começar a tratar dos indicadores de produtividade. Cada um dos 3 equipamentos tem uma capacidade. A máquina de envernizamento tem a capacidade de produzir 1.200 folhas por hora e cada uma dessas folhas rende 14 latinhas. Ou seja, se eu produzo 1.200 folhas em 1 hora e cada folha rende 14 latinhas, eu sei que em 1 hora essa máquina é capaz de produzir 1.200 vezes 14. Já a máquina de litografia faz 1.800 folhas por hora, ou seja, imprime, litografa 1.800 folhas por hora. E a máquina de montagem monta 16.800 latinhas por hora. Vamos agora fazer um gráfico com essas peças. Olhando para a máquina de envernizamento, imagine que cada pecinha dessa equivale a 100 unidades de folhas. Então, se eu disse que a máquina de envernizamento é capaz de fazer 1.200 folhas por hora, eu tenho aqui 12 quadradinhos desse, então eu sei que é essa a entrega desse equipamento por hora. Quando eu falo da máquina de litografia, eu digo que ela tem uma capacidade de litografar, de imprimir nas folhas de aço, a quantidade de 1.800 folhas por hora. Se eu multiplico as 1.800 folhas, por 14 latinhas, que é a quantidade que uma folha rende, então nós temos uma quantidade de 25.200 latinhas feitas em 1 hora, considerando a capacidade de impressão da máquina de litografia. E falando do equipamento de montagem, eu disse que ele tem uma capacidade de montar 16.800 latas por hora. Juntando todas essas capacidades, nós temos esse gráfico. O que nós vemos aqui? Se a gente precisar informar em algum momento qual a capacidade de entrega de latas montadas da Latajá, da empresa de que a gente está falando, eu teria uma capacidade de 16.800 latinhas montadas por hora. E aí você pode se perguntar, ora professora, por que eu não considero a capacidade de 25.200 latinhas por hora? Porque eu tenho que considerar a capacidade dos gargalos da produção. Imagine que essa etapa aqui faça de 1.800 folhas por hora, o que seria equivalente para que a etapa seguinte montasse 25.200 latas.
Só que essa etapa não monta essa quantidade, ela monta apenas 16.800. Então, eu tenho que considerar a capacidade pela área que é gargalo, pelas etapas da minha produção que são gargalos. Então, se nós considerarmos que essa empresa trabalha em 2 turnos, 7 horas por turno, 7 horas em cada turno, eu poderia fazer o quê? Multiplicar 16.800, que é a quantidade de latas montadas por hora, vezes 7, vezes 2 turnos. E aí eu encontraria a capacidade de montagem de um dia dessa empresa, que seria o equivalente a 235.200 unidades por dia, considerando que ela roda 2 turnos e 7 horas em cada turno. Volte agora ao caderno de estudos e continue acompanhando esse exemplo. Você vai aprender bastante sobre medições de desempenho e produtividade. Até já!